vento de outubro cortava como navalha no Lago das Acácias, trazendo o cheiro de folhas mortas e do inverno que se aproximava. A água tinha adquirido aquele tom cinza profundo, típico do frio que se instala, e cristais de gelo já se formavam ao longo da margem lamacenta. Um trapiche de pesca esquecido rangia e gemia a cada rajada, suas tábuas apodrecidas contando histórias de verões há muito idos. Em algum lugar do outro lado da água, um corvo grasnou 3 vezes, e o som ecoou contra as árvores desnudas como um aviso que ninguém escutava. Zeca da Silva estava sentado na beira daquele trapiche, com as pernas balançando sobre a água gelada, observando as ondulações dançarem ao sabor do vento. 12 anos, com síndrome de Down e um sorriso que podia iluminar o cômodo mais escuro. Zeca via o mundo de um jeito diferente da maioria das pessoas. As cores eram mais vibrantes para ele. Os sons significavam mais. E os animais? Os animais eram seus melhores amigos. Em um mundo onde outras crianças nem sempre sabiam como conversar com ele. Sua mãe, Dona Célia, fazia turnos duplos na fábrica de conservas, só para manter o aquecedor ligado em sua casinha na Rua das Flores. Seu pai tinha ido embora quando Zeca tinha 3 anos, incapaz de lidar com o que chamava de a responsabilidade. Mas Zeca nunca se viu como um fardo. Ele se via como Zeca. E isso era o suficiente. Antes de prosseguirmos, se você acredita na bondade, em segundas chances e em defender o que é certo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. E nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Porque histórias como essa nos lembram que a humanidade ainda existe em cada canto do mundo. E às vezes ela vive em corações que os outros ignoram. Zeca ouviu o splash antes de vê-lo. Um som frenético, desesperado, vindo de uns 10 metros de distância, onde a água ficava funda rápido. Ele se levantou no trapiche, semicerrando os olhos contra a luz cinzenta da tarde. E seu coração quase parou. Um cachorro estava se afogando, um pastor alemão gigante, debatendo-se e latindo, seu pelo pesado o puxando para baixo cada vez que tentava nadar. O cachorro provavelmente tinha perseguido algo até o gelo fino que se formava perto do centro do lago. E agora estava pagando o preço. Seus olhos castanhos estavam selvagens de terror, e seus gemidos cortavam o ar frio como facas. Zeca não pensou. Ele não calculou a temperatura da água, nem se lembrou de que não era um bom nadador. Ele não considerou que sua mãe tinha lhe dito 100 vezes para nunca entrar no lago sozinho. Tudo o que ele viu foi um amigo que precisava de ajuda. Ele pulou. O frio o atingiu como 1000 agulhas de uma só vez. Sua respiração explodiu para fora de seus pulmões. E por um momento, tudo ficou branco. Mas Zeca continuou se movendo, seus braços girando feito hélices na água gelada, seus olhos fixos no cachorro em apuros. Levou quase 2 minutos para alcançar o animal. 2 minutos que pareceram 2 horas. E quando finalmente agarrou a coleira do pastor, o cachorro mal se movia. Zeca se virou em direção à margem e começou a chutar. Suas pernas estavam ficando dormentes. Seus braços pareciam chumbo. Mas ele chutou e puxou e sussurrou para o cachorro que tudo ia ficar bem, que eles iriam conseguir, que ele não o largaria. E ele não o largou, nenhuma vez. Quando Zeca finalmente arrastou o pastor alemão para a margem lamacenta, ele desabou ao lado dele, ambos tremendo violentamente, vapor subindo de seus corpos encharcados. O cachorro virou sua cabeça enorme e lambeu o rosto de Zeca
2, 3 vezes. E Zeca riu. Apesar do frio, apesar do medo, apesar de tudo, ele riu. Ele não sabia que o nome do cachorro era Thor. Ele não sabia que Thor pertencia a Tonhão Rocha, presidente do motoclube Abutres da Estrada. Um homem que rodava com o clube há 32 anos e amava aquele cachorro mais do que a maioria das pessoas amava qualquer coisa. Ele não sabia que Tonhão estava procurando freneticamente por Thor desde que o cachorro tinha escapado de sua caminhonete naquela manhã. Tudo o que Zeca sabia era que ele tinha salvado um amigo. Uma semana depois, o estrondo começou. Dona Célia estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu um som como um trovão distante, exceto que o céu estava limpo. Ele ficou mais alto, mais profundo, até que as janelas começaram a tremer em suas molduras. Ela correu para a porta da frente e sentiu seu sangue gelar. Motocicletas estavam descendo a Rua das Flores. Grandes, o tipo que fazia o chão tremer, e eles não estavam parando. 10, 20, 50, mais do que ela podia contar. Harleys de todas as cores, cromo brilhando à luz do sol que se esvaía. E cada uma delas estava entrando em sua garagem, em seu gramado, cercando sua casinha em um círculo de couro e aço. 200 abutres da estrada tinham vindo para a Rua das Flores. Dona Célia agarrou Zeca e o puxou para trás dela. Seu coração batendo tão forte que ela pensou que ia explodir. Mas Zeca não estava assustado. Ele estava apontando para algo, para alguém. Um homem enorme desmontou de uma Harley preta customizada e caminhou em direção a eles. Ele tinha braços como troncos de árvores e tatuagens subindo pelo pescoço. E seu colete de couro estava coberto de patches que Dona Célia reconheceu do noticiário. Mas caminhando ao lado dele, com o rabo abanando tão forte que todo o seu corpo tremia, estava um pastor alemão. Thor. Tonhão Rocha parou no pé da varanda. Sua voz era profunda, áspera como cascalho, mas havia algo mais nela. Algo que soava quase como reverência. Seu filho salvou a vida do meu cachorro, disse Tonhão. Pulou na água gelada sem pensar 2 vezes. Podia ter morrido. Thor teria morrido sem ele. Ele fez uma pausa. E seus olhos cor de tempestade brilharam. A gente nunca esquece uma dessas. Dona Célia sentiu Zeca passar por ela. E antes que pudesse impedi-lo, ele estava correndo para baixo dos degraus em direção a Thor. O cachorro o encontrou no meio do caminho. E eles rolaram juntos no gramado. O menino rindo, o cachorro latindo. 2 amigos reunidos. Tonhão os observou por um momento. Então, se virou para Dona Célia. Ele puxou um envelope de seu colete. Isso é de cada capítulo do Estado, disse ele. 47 mil reais. Para a educação de Zeca. Para o que ele precisar. Porque o que ele fez. A coragem que ele mostrou. Isso é algo que dinheiro não pode comprar. Mas podemos garantir que ele nunca precise de nada. As mãos de Dona Célia tremiam ao pegar o envelope. Isso é demais. Ele só fez o que achou certo. Tonhão assentiu lentamente. É exatamente por isso que não é demais. A maioria das pessoas olha para o outro lado. Seu menino olhou direto para o perigo e pulou de qualquer maneira. Por um cachorro que ele nem conhecia. Ele é mais corajoso do que a maioria dos homens com quem já rodei. Os abutres da estrada ficaram por 2 horas. Eles trouxeram mantimentos suficientes para encher a despensa por meses. Eles consertaram a cerca quebrada no quintal que Dona Célia estava economizando para consertar. 3 deles passaram 1 hora jogando bola com Zeca, enquanto outros remendavam o telhado que estava vazando desde a primavera. Tonhão Rocha sentou-se na varanda com Dona Célia.
e ouviu enquanto ela falava do Zeca, sobre suas lutas e suas vitórias, sobre como era difícil às vezes e como sempre valia a pena. Antes de partirem, Tonhão se ajoelhou em frente ao Zeca. Thor estava sentado ao lado do garoto, recusando-se a deixá-lo. "Zeca", disse Tonhão, sua voz grossa agora suave. "Você é uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci. E de agora em diante, você tem 200 irmãos que sempre vão te proteger." Ele tirou algo do bolso. Uma pequena pulseira de couro, com um pingente de caveira de prata. "Se você precisar de alguma coisa, mostre isso para alguém. Eles vão saber o que significa." Zeca olhou para a pulseira, depois para Tonhão, depois para Thor. Ele sorriu. Aquele sorriso que poderia iluminar o cômodo mais escuro. "Amigos ajudam amigos", disse Zeca simplesmente. "É isso que a gente faz." Os motores rugiram. 200 abutres da estrada saíram da Rua das Flores em formação perfeita. Mas Thor não foi com eles. Tonhão havia tomado uma decisão naquele dia. Uma decisão que surpreendeu até seus próprios irmãos. O cachorro ficou com o Zeca, porque alguns laços, Tonhão disse a Dona Célia, são maiores que tudo. E Thor sabe onde é o lugar dele. O que você faria se visse alguém em apuros? Você hesitaria? Você calcularia o risco? Ou você se lembraria de que, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente pular e ajudar. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E comente abaixo com as palavras "Coração Puro" para homenagear o Zeca e todos como ele, que veem o mundo não como ele é, mas como deveria ser. Porque às vezes, as pessoas que a sociedade ignora são justamente aquelas que nos ensinam o que realmente significa ser humano. E um garoto de 12 anos com síndrome de Down acabou de ensinar a 200 abutres da estrada sobre coragem. A verdadeira coragem não veste um brasão, veste um sorriso e pula em água gelada para salvar um amigo.